Agora sim, 19 horas 23 minutos. Ainda bem, para mim pelo menos, acabou o horário de verão. Estamos no ar de novo com o seu programa TV Bancários, hoje falando sobre atendimento da Secretaria de Saúde do Sindicato. Quem está aqui comigo é o nosso diretor de saúde, Watson Boaventura. Mas você também pode participar deste programa. Quer saber como? Põe no horário aí, Diego. Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. É isso aí, participe e fortaleça o seu sindicato. Antes de eu começar a conversar com o nosso diretor de saúde, da Secretaria de Saúde aqui dos Sindicatos Bancários, o Watson Boaventura, eu vou primeiro apresentar um vídeo sobre este departamento, esta secretaria. Tá pronto o vídeo, Diego? Tá? Então põe no ar. Hoje nós vamos conhecer a Secretaria de Saúde do Sindicato, que desde 2013 tem empreendido esforços em ampliar e sistematizar o atendimento ao bancário. Vamos lá? O objetivo da Secretaria de Saúde é atuar em políticas que visam o tratamento, o combate e a prevenção do adoecimento bancário, além de dar apoio psicológico e jurídico aos bancários no caso de doenças e acidentes. Desde o ano de 2013, em parceria com o Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde do Trabalhador e o Laboratório de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho da Universidade de Brasília, o sindicato deu início à pesquisa sobre riscos psicossociais do trabalho bancário. Dos 2.111 bancários entrevistados, cerca de 40% estão em risco de adoecimento, 60% já sofreram assédio moral no ambiente de trabalho e 70% vivenciam a indignidade. Lançada em audiência pública na Câmara dos Deputados em 2014, a pesquisa rendeu a cartilha 100% não é mais o limite, riscos psicossociais do trabalho bancário, que foi distribuída para os bancários e bancárias em todo o Distrito Federal. Segundo o relatório da pesquisa, disponibilizado no final do ano passado, 108 bancários, com idade média de 37 anos, passaram pelo atendimento psicológico no sindicato de novembro de 2013 ao mesmo período de 2015. Entre os principais sintomas relatados estão tensão, irritabilidade, insônia, tristeza e pensamentos obsessivos. Seguindo orientações resultantes dessa pesquisa, o sindicato criou a Clínica do Trabalho, que está sendo usada para prestar apoio às vítimas de assédios, principalmente as de assédio moral e de adoecimentos diversos. Contra o assédio moral, a Secretaria de Saúde tem atuado ativamente, sensibilizando e mobilizando a categoria a partir da promoção de debates e de participação em diversas atividades relacionadas ao tema. Emitir a comunicação de acidente do trabalho é outro serviço prestado pela Secretaria. A CAT, de registro obrigatório pelo empregador, informa ao INSS a ocorrência de acidente de trabalho ou se há suspeita de que o trabalhador tenha adquirido doença por conta do trabalho. Nos últimos 2 anos, o sindicato emitiu 316 CATs, com o objetivo de facilitar e agilizar o registro dos acidentes de trabalho e das doenças ocupacionais. Desse total, 165 registros foram por adoecimento psicológico, 81 por Lerdort e os 70 restantes para outros acidentes e assaltos. A Secretaria também oferece assistência e orientação para os filiados obterem benefícios junto ao Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Desde a sistematização dos serviços prestados pela Secretaria, implantada em março de 2014, foram registrados 624 pedidos de orientações dos advogados do sindicato junto ao INSS. No período de 1º de janeiro de 2015 a 19 de novembro de 2015, foram 420 atendimentos do jurídico previdenciário. O horário de atendimento da Clínica do Trabalho é de segunda a sexta-feira, das 9 às 12 horas. O horário de atendimento do jurídico previdenciário é de segunda a sexta-feira, de 10 ao meio-dia, e quarta-feira, das 14 às 17h30. Já o horário da Secretaria de Saúde é de segunda a sexta-feira, das 9 às 18 horas. Todo esse atendimento é feito no Sindicato dos Bancários, na 314/15 Sul, no Bloco A.
Para mais informações, ligue 3262-9090. Agora sim, são 19h23. Eu vou dar meu primeiro boa noite aqui ao nosso diretor de saúde, o Watson Boaventura. Boa noite, tudo bem, Watson? Boa noite, querido. Primeira vez que estou aqui, né, no estúdio fazendo a apresentação desse trabalho que se iniciou em 2013, né? É um trabalho que a gente tem tido, inclusive, retorno das pessoas que têm passado pela clínica e pelo próprio processo de ter nos ajudado a trazer os dados que nos preocupam, né, por conta do percentual de possíveis candidatos à lógica do suicídio, que para a gente é uma das coisas que nos mais preocupa, né, um dos motivos quando a gente pensou em criar essa parceria com a ONB, ou seja, certo. Nem criar, retomar, foi um momento em que nós também, dirigentes sindicais, nós nos deparávamos com esses sofrimentos e nós não estávamos tendo condições de dar respostas aos trabalhadores. Por isso, um projetinho que a gente fez, conversando com a Ana Magnólia, veio essa proposta dos riscos psicossociais associados à gestão. Então, desde então, a gente, com essa dinamização do processo da Secretaria de Saúde, a gente consegue hoje, por exemplo, passados esses 2 anos de clínica do trabalho, ter um diagnóstico que resultará em várias outras ações que nós iremos fazer. Nós o próprio slidezinho inicial do programa aponta que a pesquisa foi feita, só que agora nós traremos também a experiência desses 2 anos de observação desses 108 trabalhadores que foram observados pela clínica do trabalho, com vários vetores orientando, né, essa nossa próxima ciclo do trabalho agora, que a gente vislumbra alterações extremamente drásticas no trabalho, né? A gente tem alguns vetores apontando aí pela Câmara, pelo Congresso. Claro. E que deixa cada dia que passa mais as pessoas que trabalham, por exemplo, aqui para o nosso sindicato, que são servidores de bancos públicos bastante preocupados, né? Ô Watson, início do ano, com a retomada das atividades da Secretaria de Saúde, né? Haverá alguma novidade para os bancários e bancárias aqui do Distrito Federal? Bem, como eu agora há pouco citei, nós vamos reeditar essa pesquisa o resultado da pesquisa, agora com essa amostragem dos 2 anos de clínica. Porque tem vetores extremamente preocupantes para a gente, que se confirmados, nós teríamos um problema sério, né? Inclusive de saúde pública. Então a gente quer também fazer o debate, vamos fazer um debate agora na UNB, com a UNB no Congresso, né? Quem está capitaneando isso é a Érica Cocai, né? Que já trabalha nessa militância das questões dos direitos humanos, e a gente entende que, inclusive, tem que ser criada políticas públicas, porque o que nós iremos abordar e refletir em cima do adoecimento psíquico, cabe aí a gente ter, inclusive, porque o ônus vai geralmente para o Estado, quando adoece, né, que a empresa já não fica mais com o trabalhador adoecido, esse ônus para o Estado que a gente quer que como é derivado do adoecimento do trabalho, que as empresas se responsabilizem, né, pagando aí todos os direitos dos trabalhadores e também resgatando, devolvendo ao erário público aquilo que o erário público usou indevidamente, uma vez que foi as empresas que adoeceu. E como funciona, Watson, essa parceria com o Departamento de Psicologia Social do Trabalho da UNB? Como funciona essa parceria entre a Secretaria e esse Departamento da UNB? Essa parceria ela já é o 2º ano, né, que a gente está repactuando o contrato, e um dos processos dentro dessa via de pesquisa por parte da UNB, a gente qualificar também não só os dirigentes sindicais do sindicato, né, como também os delegados sindicais. Claro. Então, nós temos, por exemplo, agora já para esses 3 próximos meses,
na verdade o ano só começa agora a partir do carnaval, então para março agora nós já pretendemos fazer 3 encontros, né? Março, abril e maio, antes do nosso congresso, né? Para deliberar sobre as questões dos bancários na geral e na específica, com os bancos públicos, né? A gente espera fazer aí então um trabalho de conscientização desta temática, né? Teremos também agora já no dia 29 de março um trabalho junto à questão do suicídio, né? A gente também, como obrigação nossa de secretaria, ter se deparado com esses dados, a gente se vê responsável em fazer um grande debate sobre essas questões, né? E tem levado as pessoas, inclusive, a tomarem essas questões de solução de uma forma mais extrema, né? Então a gente acha que os próximos 3 meses teremos atividades aí bastante importantes para que a gente tenha um desfecho favorável aos trabalhadores. Diretor, o Seixas Neto, ele faz uma pergunta aqui, se existe algum trabalho para combater a lerdorte com os bancários? Bem, a gente tem que lembrar que algumas empresas ela tem os serviços de medicina especializados, né, e que deveriam estar assessorando a gestão para que essas unidades fossem visitadas e adequadas à ergonomia do ponto de vista do trabalhador, né? Porque nós temos trabalhadores de 1,90 m e trabalhadores de 1,60 m. Não pode ser uma estação de trabalho com a mesma medida, com cadeira, sem ajuste, sem apoio de pé. Então, o serviço de medicina do trabalho, né, ele é necessário que eles, nas empresas, a gente tem feito isso, né, cobramos inclusive a reinstalação dos serviços de medicina do trabalho. A gente tem condições de dar uma resposta melhor, desde que, na verdade, a gente consiga fazer esse diagnóstico. E aí eu peço ao companheiro que, caso ele esteja com um problema neste tipo, né, que envie para a gente, lá no nosso site do Sindicato dos Bancários, a unidade e o telefone, para que a gente possa entrar em contato e agendar uma visita junto com a medicina do trabalho das empresas ao local de trabalho, para a gente tentar restabelecer da melhor forma os riscos, mitigar os riscos do lerdorte, né? Que são bem previsíveis, né? Mas que precisa de uma conscientização e quando a coisa não acontece naturalmente pelas empresas, a gente fazer a nossa parte, que é ajudar aí as empresas, cobrando delas que oriente os trabalhadores e dê assistência, né? Com certeza. Diretor, Watson, a Mariana Hernani, ela pergunta como está o índice de alcoolismo entre os bancários. Pergunta se existe algum programa específico. A gente tem um programa, dependendo dos bancos, né? A CACI tem um programa de tabagismo e de alcoolismo. Eu acho que aí a gente tem que verificar, não sei qual o banco que a companheira está falando, se aí ela conseguiu se identificar, mas acho que seria importante a gente, tendo esse diagnóstico, acho que a gente pode até, essa é uma provocação boa, que a gente está pegando um vetor bastante preocupante, que é a questão do adoecimento psíquico, porque ele também gera um outro trauma que a gente não quer vivenciar para agora, né? Nós tivemos na década de 90 que foi vários suicídios de colegas. Então, por isso que hoje nós estamos dando bastante atenção e chamando, agudizando, né, esse problema da questão do adoecimento psíquico, mas o alcoolismo, até pelas nossas andanças que a gente faz em várias unidades de trabalho, a gente tem tido retorno das pessoas também, e também na nossa assessoria previdenciária, no sindicato, né, muitos casos de retorno. A gente está vendo um vetor também que eu acho que vai estar aumentando, eu acho que para cima, uns 10 pontos percentuais, o alcoolismo voltando com força também. Isso bem relacionado a esta lógica que a gente está falando do adoecimento, né?
muitos trabalhadores vão fazer o uso da medicação, psicotrópicos, né? Claro. Baixar a ansiedade. Então, essas fluoxetinas da vida, essas Rivotril, todos os miligramas possíveis, são um mecanismo daqueles que não fazem uso do álcool. Então, nós temos aquelas pessoas que usam como vetor de escape o álcool, né, que é mais aceito socialmente, não tem problema nenhum. Às vezes eu chegar no chefe e falar que eu estava de pileque, talvez, e você vê isso de uma forma. Não tem problema nenhum como ilicitude. Isso, e a visão da discriminação que nós temos hoje, na maioria das gestões, é quando a pessoa se identifica adoecido psicologicamente, já há um rótulo nas pessoas, aí às vezes as pessoas têm dificuldade, inclusive de fazer o seu encarreiramento, né? Diretor, dentro do que o senhor colocou, o Daniel Silva, vou puxar essa pergunta do Daniel, como a Secretaria trabalha no tocante ao apoio psicológico aos bancários e bancárias? Bem, o nosso serviço que a gente se propôs ao estruturar a Secretaria de Saúde, nós não fazemos essa mesma assistência da psicologia tradicional, né? Tanto é que a gente faz ela é em parceria. A psicologia que nós nos propomos aqui do ponto de vista do acidente de trabalho ou das relações de trabalho, o que nós enxergamos desse acidente. E a partir daí, identificado se tem algum outro vetor, né? Se tem algum outro vetor, que seja familiar, que seja pessoal, aí nós fazemos a orientação. Mas o principal trabalho que nós estamos fazendo da psicologia do trabalho é analisar a gestão do trabalho, o que esse tipo de gestão ocasiona no adoecimento do trabalhador, né? Por exemplo, eu posso citar as metas intransponíveis, né? Que às vezes as pessoas são obrigadas, inclusive, a pular, eu digo assim, deixar de lado alguns princípios para conseguir bater essas metas. Então é isso que a gente quer agudizar. A gente acha que nós temos um bom diagnóstico, mas nós precisamos que os trabalhadores também nos auxiliem, né? Com essa nova pesquisa, com a abrangência desses 2 anos de pesquisa que teve agora lá, foram observados pelos técnicos da UNB. Nós queremos, a partir desta nova reedição da cartilha, fazer com que cada um trabalhador, inclusive o companheiro que está nos fazendo a pergunta, seja também um multiplicador dessas informações. Porque a saída para este modelo de trabalho tem que ser coletiva. Com certeza. Nós não conseguimos fazer esta saída, discutir essa estrutura do trabalho que adoece, a partir do indivíduo que sofre a violência e que está doente. Então, acho que esses que ainda estão trabalhando por base de medicamento, que a gente sabe um dos vetores de fuga que foi apontado pela pesquisa, também é essa medicalização, né? E que a gente, inclusive, quer fazer também, nesse próximo semestre agora, uma discussão também desse uso excessivo de medicação, que lá na frente vai estar trazendo vários outros problemas. Ok. Diretor, são 19h37, horário de Brasília. Já ia falar hora de verão. A hora de verão acabou domingo. Graças a Deus. Voltaremos já, daremos um pequeno intervalo comercial, voltaremos já com a continuidade do nosso programa falando sobre atendimento da Secretaria de Saúde, com o nosso diretor de saúde, Watson Boaventura. Segue TV Bancários, já voltaremos.
Para participar é muito fácil. Basta acessar o site do Sindicato dos Bancários e clicar no ícone do programa. Na página de exibição, você irá encontrar o Linha Direta. Coloque o seu nome e a sua dúvida. Se achar necessário, coloque também o seu e-mail. Participe e ajude a fortalecer as lutas da categoria no programa TV Bancários. (19h41), horário de Brasília. Estamos com o Adson Boaventura, diretor da Secretaria de Saúde, Secretaria da Saúde do Sindicato dos Bancários do DF, falando hoje sobre o atendimento da Secretaria dentro do sindicato. Como o nosso tempo é curto, nós já estamos na segunda parte do programa, eu vou direto fazer a pergunta da Shirley Dias. Ela pergunta como o sindicato trabalha com o assédio moral. O assédio moral hoje existe duas cláusulas na Convenção Coletiva de Trabalho, né? Na CCT as cláusulas são as 56, aqui, mesmo a gente não concordando com a redação da cláusula, né? Que é a cláusula de conflito, né? Porque a gente tem encaminhado aos bancos, né? E quando a resolutiva não é resolutiva que dê solução ao trabalho, a esse pedido, a gente também faz as ações jurídicas, né? Então, do ponto de vista de evolução dessa cláusula 56, que é de conflito, faltava da parte dos bancos, muitas vezes, tendo contato com um tipo de problema como esse que você está falando, nessas estações de trabalho, a gente também agora tem uma cláusula que caberá a gente, quanto entidade de classe, né, que nós assinamos os termos, um compromisso que o banco tem de um programa que será feito com todos os executivos da empresa e os que detêm hoje níveis de gerenciamento direto de equipe. Então a gente espera com essa cláusula, que amanhã inclusive terá uma mesa de negociação na FEBRABAN sobre isso, a cláusula 44, que é a cláusula 57 da CCT, que eu acabei de falar sobre essas questões dos conflitos, a gente espera, a partir até o balanço do encontro que vamos ter em abril, e já preparando tanto a conferência dos bancários e as específicas dos bancos, a gente espera que já tenhamos alguns avanços nessas cláusulas, né? Porque agora é a fase de instalação do processo, então nós vamos ter contato então com essas políticas que as empresas se responsabilizaram, né? As empresas que assinam o acordo coletivo com a FEBRABAN se responsabilizaram em trabalhar também na educação corporativa para que essas várias reclames dos trabalhadores que a gestão tem adoecido seja mitigado, né? Agora vai caber da gente um esforço, tanto das demandas que tem que chegar ao sindicato, né? Muitas vezes a gente até quer ajudar as demandas que são anônimas, mas seria importante a gente ter o máximo de informação, porque sem a lógica do assediado não existe assédio. Claro.
né? Então Sem a gente dúvida nenhuma. temos que vencer ainda este problema, que é as pessoas fazerem parte da denúncia, né? Isso aqui é o que hoje, na forma que está estruturado o salário, nós temos dificuldade. Por isso que essa cláusula 57 da CCT vai nos ajudar, né? Porque aí agora a gente vai, a partir depois de feita essa campanha por parte dos bancos, de evitar esse estilo de gestão mais conflitante e partir para um estilo de gestão mais coach, que seja mais próximo do trabalhador, auxiliando no seu desenvolvimento, talvez nós tenhamos aí uma alteração nisso, né? Mas é a luta, companheira. Eu quero dizer a você que o assédio ele só será vencido quando a sociedade que trabalha, no ambiente onde trabalha, toda ela se levante quando alguém estiver assediando o mais frágil companheiro que estiver lá. Quando nós estivermos nesse grau de maturidade, resgatando estes valores que são importantes, nós não teremos mais na estrutura do trabalho bancário esse tipo de comportamento, né? Hoje eles amedrontam, são os donos das comissões, eles em tese ganham muito nesse debate, mas é óbvio que também há um custo social do trabalho muito grande e que a gente quer, com essas campanhas, né, que já estamos fazendo aí, a gente interferir na gestão. Obrigado, diretor. Vamos responder agora ao Danilo Maia. Na verdade, é uma pergunta e, ao mesmo tempo, é um desabafo. Temos vários problemas nas perícias do INSS, sendo tratado como animais, e senti a falta de alguém do sindicato para nos acompanhar. É possível? Bem, esses fatos, inclusive, têm sido dialogados sobre saúde do trabalhador, que essa caixa preta que é o INSS hoje, com esse posicionamento dos peritos, né, tem feito, por exemplo, vários trabalhadores que já estão até há mais de 10 anos afastados do trabalho, com essas altas programadas aí, de fato é um escalabro. A gente não tem, poderia dizer a você, posso precisar a você o seguinte, nós não temos tradicionalmente uma lógica de intervenção na perícia, porque há uma proibição. Claro. Há uma lógica de o sindicato poder assessorar e, inclusive, às vezes, ajudando e auxiliando os trabalhadores, até orientando o médico assistente, para poder auxiliar na perícia. Nesse sentido só. Mas os casos eles têm que vir ao sindicato, a gente tem que ver a situação dos casos. Inclusive, quando houver violação, é importante, inclusive, que a gente tome conhecimento mesmo, até pela denúncia. Se for o sindicato, é importante que a gente aí tenha um relato mais minucioso, para que a gente possa, inclusive, visitar essas agências onde tem peritos com esse tipo de comportamento, né? Ok. Acho que isso seria uma forma, se a gente tiver, por exemplo, da agência do setor bancário sul, dos bancários, 30 denúncias de um perito X, a gente aí não vamos mais empiricamente, nós vamos a partir desses trabalhadores que estão passando por esse tipo de situação e aí com dados para a gente chegar e falar, olha, a situação é recorrente e tem ocorrido tais episódios que a gente gostaria, né, de ver ser revista esse posicionamento do perito, né? Ok. Obrigado, diretor Watson. Vamos responder agora a companheira Olívia Samara. Ela pergunta como pode ajudar um colega do Banco do Brasil que lida com o problema do alcoolismo e não assume isso. Tá, você está falando que é um colega seu de trabalho, né? Eu sempre oriento os que vão até o sindicato, e aí muitas vezes vão porque estão faltando muito ao trabalho, então às vezes estão até em risco de perda de comissão e às vezes até perda do emprego. Sim. Aí nessas situações as pessoas acabam admitindo que há uma necessidade de ajuda e a gente inclusive consegue na parte administrativa fazer com que a pessoa se afaste para poder tratar sobre o alcoolismo. Agora, é importante, se você é amigo deste companheiro,
orientar que a estratégia de saúde da família, o médico de família desse programa que a CACI tem, ele também auxilia, né, porque lá tem a parte da psiquiatria e a parte também dos médicos que acompanham a família, para dar orientação, né, e mostrar para ele que também as clínicas, não necessariamente, porque a gente tem uma mítica da clínica, né, de que vai ficar lá tomando medicações para ficar extremamente abobados. Acho que a CACI tem cuidado, né, como companheiro é do Banco do Brasil. Eu acho que quando a CACI toma conhecimento, inclusive os assistentes sociais podem auxiliar, né, porque o problema do alcoolismo é o entendimento da doença, né? E às vezes no não entendimento dessa doença leva inclusive à perda da família, que aí depois disso pode ficar mais agravado, um adoecimento psíquico, né? Imagina então uma pessoa que já tem alcoolismo e ela tiver um abalo emocional, pode, né, perder a razão. Então, querendo depois falar com a gente no próprio sindicato, eu tenho o nome das pessoas lá da CACI que poderiam, inclusive, te orientar melhor, né? Porque às vezes você é um companheiro que pode, em alguns momentos, ele permitir você falar com ele, né? Porque isso também tem que... E essa orientação psicológica, eu acho que é importante. Acho que é a mais importante neste momento, né? Porque se ele tiver, por exemplo, tendo problema de ausência do trabalho, acho que inclusive a administração poderia inclusive solicitar a ajuda da CACI nesse aspecto, para que a gente não deixe um companheiro desse aí perdido, né? Porque a gente sabe que se for companheiro inclusive que às vezes não tem família em Brasília, se a companhia for só a cachaça para pagar todas as mágoas, aí pode ser complicado. Que ele tenha complicações aí, né? Então a gente espera, primeiro, que você como amiga possa fazer essa interlocução com ele, querendo a nossa ajuda, né, para saber a quem a gente pode recorrer na CACI para poder auxiliá-lo, né? E aquela outro vetor que eu apontei. Eu acho que se o trabalhador já está tendo alguns afastamentos, né, e a gente vê que a causa às vezes é por conta do alcoolismo, né, porque a gente sabe quando o companheiro está numa situação dessa de alcoolismo, aquela responsabilidade aflorada, ela fica um pouco mais restrita. Então, para que a gente possa auxiliá-los, acho que inclusive o gestor pode solicitar auxílio da CACI, né, para orientação a esse companheiro. Muito obrigado, Watson Boaventura. São 19h52, quase 20 horas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Suas considerações finais aqui para a câmera do Davidson sobre a sua participação nesta edição de hoje do TV Bancários. Bem, eu agradeço, né? Peço também um pouco de desculpa a vocês. É o primeiro entrevista web que a gente está fazendo. Foi, né? Muito então, bem, se saiu muito bem na entrevista. Se a gente tiver tido assim algum batata quente aqui na mão, não porque a gente não saiba a resposta, mas pela intimidade com a câmera, né? Então a gente fica às vezes meio intimidado aí com a câmera, né? Mas a gente está esperando que nesses próximos meses agora a gente tenha uma série de discussões do campo de saúde do trabalhador, no sindicato. Nós vamos estar divulgando aí no nosso site, e as pessoas interessadas aí também em auxiliar neste debate, quando a ocorrência dele, seria importante para fazer com que o debate fique mais rico. Agradecer a todos, né, os nossos internautas aí, os colegas bancários que trouxeram aí os seus questionamentos. A nossa secretaria está aberta lá a todos, né? Num programa web, às vezes a gente não consegue esgotar, às vezes, o anseio de algum trabalhador, mas nós estamos lá aberto a busca, quando for feita, nós teremos o maior zelo, né, com qualquer trabalhador que chegar lá, com qualquer tipo de dúvida nesse campo, né, para que a gente possa dando um auxílio aí. Tá bom? Ok, gostaria de agradecer muito aqui a presença do Watson Boaventura. Ele falou que não é muito experiente com câmera, mas a entrevista foi ótima, se saiu muito bem, dando respostas totalmente compreensíveis para você que participou do programa.
agradecendo aqui ao nosso câmera, ao Davidson Santos, ao Diego, que é o diretor de TV, a nossa assessoria dos sindicatos bancários, na pessoa do Renato, mas agradecendo, como o nosso diretor bem falou, a você que participou, que fez seus questionamentos, que enviou essa mensagem. Lembrando que na próxima segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, nós temos um novo encontro marcado aqui na TV Bancários. E uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tudo bem, tudo bem.